Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho, para possamos crescer junto no conhecimento da obra consumada. Para quem não me conhece, eu sou Simar Rodrigues, aqui de Unamar, e é sempre um prazer poder falar com vocês. A mensagem que nós pregamos, ou ilustramos, ou contamos os fatos bíblicos, é uma mensagem nova, principalmente para a nossa região, mas para o mundo ou o Brasil inteiro. Em cada lugar já existe alguém que tem jogado esse entendimento antigo e trazendo as verdades que ficou esquecida. Então você que vai ver essa mensagem pela primeira vez, você talvez pode levar até um choque. Você precisa analisar e saber realmente o que nós falamos, o que nós entendemos hoje como o Evangelho. Então você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, ajuda a compartilhar, a fazer esse canal crescer, aperte a opção todas e também dá o seu like, isso é muito importante. Então hoje nós temos um tema aqui, o Império das Trevas e o Reino do Filho. Como funciona esse Império das Trevas hoje? Será que ele existe ou ele só existe na mente daquelas pessoas que traz esse império com ele? E esse império, quem era o imperador desse império? Será que era um ser das trevas? Ou era homens que montou esse império? É o que nós vamos analisar nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículo 13, para nós começarmos a examinarmos um pouco essa palavra e tirarmos aquilo que é bom para o nosso dia de hoje. Colossenses 1,13: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós entendemos, aqueles que conhecem já o Evangelho da Graça e o Reino Eterno, o Evangelho ele é um só, ele foi dividido em 3 etapas. Evangelho da Lei, da Graça e o Reino Eterno. Etapas que precisa ser estudada, analisada, para você entender realmente se você está no caminho certo ou você está sendo guiado por um líder. Então ele tirou quem aqui do Império das Trevas? Tirou eu? Ou tirou você? Ou tirou eles? No século I do Império das Trevas. O que era esse Império das Trevas? É o que nós vamos examinar um pouco da palavra hoje. Quem estava no Império das Trevas? Era nós? Era 1000 anos atrás? Ou era no primeiro século? E infelizmente hoje é pregada essa mensagem levando o povo para o Império das Trevas. Mas o Império das Trevas já foi destruído, aniquilado para sempre. As trevas só estão no seu conhecimento e no meu, mas quando você entender realmente que a Bíblia ela já se cumpriu e nós precisamos entender os fatores da história para saber aonde nós estamos, muita coisa vai mudar na sua vida. Colossenses 2,13 que diz assim: e a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, ou pecado, é a mesma palavra. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, quem que Cristo tirou do império das trevas, transportando para o império da luz e perdoando todos os pecados?
e riscando o escrito de dívida. Que dívida era essa? Aonde estava escrito que o homem era pecador? Tinha uma lei, era a lei de Moisés, todo escrito de dívida. Cristo pagou na cruz e riscou. Ele riscou o quê? Anulando toda acusação que a lei de Moisés acusava os seus filhos. E cravou na cruz. E dali ele sumiu. A dívida foi paga. Quando Adão pecou, ele montou um império da morte ou das trevas. Adão era o primeiro homem. A decisão dele contava muito daquilo que ia ser para frente. Mas quando ele pecou, qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão, ele desobedeceu a Deus. Quando Deus diz, o dia que você comer, você vai separar de mim, o homem vai ficar longe de Deus. E Adão comeu e isso aconteceu. Gerou uma morte no espírito, ou uma morte no entendimento do homem. O homem nunca mais conseguiu comunicar com Deus. Então Adão é afastado do jardim e traz essa mensagem: nós estamos sem Deus agora. Então ele montou um império da morte na mente das pessoas. Todos que nasciam estavam condenados através daquele ato de Adão. Gênesis capítulo 3:17. E o homem, ele disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldito é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Então a terra se tornou maldita pela desobediência de Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 vai dizer: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todos acreditam que Adão matou a todos, mas é difícil deles colocar na mente de um religioso que Cristo ele veio para dar vida para todos. Então isso é muito difícil, porque ninguém levantou a mão lá atrás e aceitou o pecado de Adão. Como eu hoje tenho que levantar a mão para aceitar o sacrifício de Cristo? Você não acha que tem alguma coisa debaixo desse angu? Então precisamos analisar. Se pelo homem veio a morte, agora pelo segundo Adão veio a vida. A vida, todos aqueles que acreditassem ali no período da transição do velho Adão e o novo Adão. Então isso hoje é muito difícil para uma mente religiosa entender que foi passado para eles desde criança que ele era pecador. Eles dão um salto para trás da cruz, pegando toda a maldição de Adão e não entendendo o sacrifício de Cristo, que a dívida foi paga e riscaram a dívida. Uma dívida rasgada, arriscada, não tem como ninguém pagar. Cristo pagou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver quem matava as pessoas, quem acusava o povo. O ministério que Deus deu para Moisés não era um ministério de vida, era um ministério de morte. O ministério de Cristo era um ministério de vida e vida eterna. Mas o de Moisés não era um ministério de vida, era um ministério de morte. Vamos ver. Ora, se o ministério da morte é o quê? Pois o ministério de Moisés, meus irmãos, não era para dar vida, era para matar. Está escrito aqui. Ora, se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto,
a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então você consegue entender que aonde estava a morte? No ministério gravado na pedra: não matarás, aqueles que matar vai morrer. Pegamos uma mulher no ato de adultério, e pela lei de Moisés ela precisa ser morta. Então você nota que a lei ela matava todos aqueles que não observavam a lei, era pego por ela. Então era um ministério de condenação e morte. Se esse ministério tinha glória, quanto mais o ministério de Cristo, do Espírito, para dar vida às pessoas. Então esse ia transbordar de glória. Efésios capítulo 5, versículo 8, que vai dizer assim: pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque Adão construiu um ministério da morte. Trevas, escuridão, sem entendimento. A palavra trevas é sem conhecimento. Adão formou um mundo sem conhecimento de Deus, até a cruz. Mas da cruz para frente veio o segundo Adão, Cristo, trazendo luz, trazendo conhecimento de Deus. Deus volta agora a restaurar todas as coisas, começando com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem que Cristo deu vida? Aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Mas como ele estava morto em delitos e pecados? Porque a lei acusava eles. Ninguém cumpria a lei, todos eles estavam condenados à morte. Porque a Bíblia diz que pela lei seria impossível alguém ser salvo. Então eles foram libertos da lei. Nós aqui nunca tivemos lei, irmão. Nós nunca fomos libertos de nada no mundo espiritual. Quando nós viemos ao mundo, nós já viemos do ventre livre, viemos do próprio Deus, sem condenação. Mas nós precisamos ter esse conhecimento para não termos uma mente atrofiada dizendo que nós somos pecadores. Pecado e obra da carne hoje são coisas diferentes. Obras da carne você erra o alvo, você condena você mesmo diante de uma sociedade. Você não vive o reino, porque o reino já foi estabelecido. E se você anda nas obras da carne, ela não te separa de Deus, mas traz dificuldade para você, para a sua família, para o seu dia a dia. E você não está reinando, porque carne e sangue não reina. O que entra nesse reino espiritual é paz, alegria e gozo no Espírito. É isso que você precisa ter. Não é uma religião e nem um quarto parede para você ser salvo. Cristo, ele aniquilou o pecado para que todos tenham vida. Agora ele precisa que você reine e desfrute desse reino. Versículo 2: no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então Paulo está ilustrando uma história, pegando com o conceito de Adão, mostrando como o povo estava condenado à ira de Deus, debaixo de toda a condenação que a lei trazia. Era a situação deles lá, mas Cristo veio libertando eles,
O que ele fez no versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, eles lá, não quer dizer que Deus não ama a gente também hoje. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem foi salvo pela graça? Eles ou foi nós? Meus irmãos, isso é um choque para hoje as pessoas que não têm esse conhecimento, porque esse conhecimento, nesse século que nós estamos vivendo, isso é um escândalo. Porque nós nunca fomos salvos pela graça. Eles foram salvos pela graça. Nós nunca dependemos de uma salvação no mundo espiritual, porque nós nunca tivemos de mal com Deus. Eles estavam. Não é porque nós somos melhor do que eles, nós somos iguais, mas eles estavam em uma condições de inimigo de Deus. Quando ele veio, que fez a obra, resgatou, pagou o preço, ele fez novo todas as coisas. Você que anda praticando as obras da carne, você não está condenado diante de Deus, você está condenado nos seus atos e você vai sofrer por isso. Então você é um filho de Deus andando como filho das trevas. É pelo contrário. Pela graça sois salvos. E o que aconteceu com eles? Que eles estavam no reinado de Adão, no império das trevas. Quando eles ouviram a mensagem, souberam que o preço foi pago, o que aconteceu com aqueles que creram? Foram ressuscitados juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Todos aqueles que ouviam a mensagem de Cristo, meus irmãos, eles eram ressuscitados, mas em que área? Mental, uma metanoia na mente. E então eles foram ressuscitados, saíram da posição de Adão para a posição em Cristo. Se em Adão todos morreram, agora em Cristo, todos aqueles que crescem, eles ressuscitavam. Mente, acusação ia jogada por terra, e eles entenderam que Cristo era o Filho de Deus e veio resgatar eles. E aqueles que não creram em Cristo, eles foram condenados dentro daquela geração, morreram fisicamente. E quando eles ressuscitaram, no último dia, igual a Bíblia diz lá em Daniel, que Deus ressuscitaria todos nos últimos dias. Meus irmãos, espírito nunca morre e nunca vai morrer. Espírito é espírito. O que morria era carne. Afinal de contas, os inimigos foram despojados ou não? Porque se você pega Colossenses e aplica eles nos dias de hoje, você vai estar lutando contra a potestade, contra os principados, que eles já foram derrotados há mais de 2000 anos. E o pior, potestade, essa corja de inimigo, isso nunca foi demônio. Isso era autoridades, dominadores daquele século mal. Nós vamos ver aqui, Colossenses 2:13, que diz assim: e vós, quando estavas mortos nos vossos delitos passados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Todos os delitos quer dizer quantos? E ele ainda diz lá em Hebreus que ele jogou no mar do esquecimento. E hoje todo mundo, olha o pecado, olha isso, olha aquilo. E aí formam umas mentes doentes do pecado que já foi cancelado, uma acusação que Deus já tirou. E o versículo 14, o que ele riscou? Qual era a dívida que aprovava que o povo estava condenado? Aonde estava escrito isso? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, contra eles, nas suas ordenanças.
o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Removeu do meio deles, cravando na cruz. Ele não tirou nada do nosso meio. Tirou do meio deles. Fez a paz, estabeleceu o seu reino para sempre. Quando eu e você nascemos, já nascemos no reino dele. Versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Principado e potestade. Nós fomos ensinados, meus irmãos, que esse principado e potestade é um demônio que está nas regiões celestiais. Está lá rangindo os dentes, soltando a capetada e mandando pegar todo mundo que não dava dízimo e nem oferta. Essa filosofia foi passada para nós, mas a própria Bíblia diz que principado e potestade era poderes, príncipe. Os principados e potestades estavam onde? Nas sinagogas, no templo de Jerusalém. Quem condenou Jesus? Os principados e potestades. Era isso que Paulo está alertando. E Cristo, quando vai para a cruz, ele aniquila essa forma de adorar a Deus, porque a lei ali, ela deixa de ter efeito e Cristo resgata o povo daquela maldição da lei. Gálatas 3. Porque pela lei ninguém se salvaria, pois Cristo resgatou eles da maldição da lei. Então, potestade e principado e potestade eram as autoridades eclesiásticas daquela época que viviam nos lugares celestiais. Aonde eram os lugares celestiais? Era onde ensinava de Deus. Cristo tira eles daquela posição e leva para uma autoridade também celestial. Ressuscita eles, colocando eles nas regiões celestiais. Não é lá no céu, meus irmãos. Era numa posição elevada com Deus, no mundo espiritual. E quantas vezes nós expulsamos potestade, né? Aqui tem uma potestade. Meus irmãos, o diabo só existe na vida daqueles que acreditam nele. Eu já expulsei tanto diabo, mas aquilo era na minha mente. Mente fraca, cultura ensinada, não examinada. Desde quando me entendi por gente, aquilo teve um diabo ali. Então você deita com o diabo, levanta com o diabo e trabalha com o diabo e vai para a igreja com o diabo, e aí a sua vida fica endiabada. Então quando você neutraliza isso, que isso foi criado pela religião, que o diabo em si, ele nunca existiu. Isso é um adjetivo, era a palavra inimigo. Então a palavra no hebraico era adversário, traduzido para nossas línguas, inimigo, demônio. Então, quando é que o diabo vai sair da sua vida? Quando você entender que o diabo nunca existiu. Já tem 3 anos, meus irmãos, que eu não vejo capeta, não vejo diabo, não vejo nada, não vejo sombra, eu só vejo Cristo na minha vida. E olha que eu era expulsador de demônio, né, entre aspas, né? Mas o demônio já estava na minha mente, na mente das pessoas. Por que que os demônios não entram aí nessas pessoas que têm um conhecimento elevado? Tem muitas hoje instituições hoje que têm um conhecimento elevado, não falam em línguas, não roda, e você nunca vê um diabo lá dentro, porque eles têm noção que aquilo não é diabo. Aquilo é falta de conhecimento. E eles conseguem viver bem sem diabo. E eu vivi esse tempo todo expulsando e tal, vivendo via diabo, sonhava com o diabo. Mas glórias a Deus que o conhecimento de Deus chegou na minha vida, na minha família. E nunca mais nós vimos diabo, porque ele não existe, só existe na mente daqueles que acreditam nele. E o versículo 16 nós vamos entender que a potestade e as autoridades ali, os principados e potestades, eram pessoas.
Quando Cristo exibiu publicamente deles e triunfou, despojou. Meus irmãos, essa palavra despojou eles, essa tática de guerra era muito conhecida no Antigo Testamento e é até hoje nos dias atuais, quando um país invade o outro. Um país invade o outro, destrói todos os seus exércitos e eles pegam o despojo, tudo aquilo que eles conseguiram arrecadar do inimigo. Ele destruiu o inimigo para poder despojar alguém, tem que destruir esse exército primeiro. Então, quando Cristo despojou os principados e potestades, exibiu publicamente, tirou todos os bens dele e dele triunfou. Então, quando um exército invadia um outro país, ele destruía os inimigos e apanhava o despojo e repartia com o povo. Foi isso que Cristo fez. E agora, ninguém vos julgue pelo comer. Então tinha alguém que julgava eles pelo comer, não tinha? Quando Cristo aniquila essa lei, os principados e potestades, agora ninguém poderia acusar eles. No versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou do sábado. Então, o que julgava as pessoas? Era a lei. Se as pessoas erravam, e era raramente um não errara, seria julgado e condenado pela lei. Quando Cristo rasga o escrito de dívida, ele estava anulando aquele efeito que condenava aquelas pessoas. Precisava crer nele, porque ali já havia um juízo predito pela lei de Moisés, que Jerusalém seria destruída. Aqueles que crescem em Cristo escapariam no dia da tribulação. Aqueles que não crescem morreriam dentro daquela geração, igual aconteceu no ano 70. O príncipe daquele mundo já estava julgado. Se os principados e potestades foi destruído e pegaram o seu despojo, como alguém hoje, meus irmãos, vai lutar contra esses inimigos que parece que são invisíveis hoje? Só na mente daqueles que não conhecem, igual eu também não conhecia. João 16, versículo 11, que diz assim: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, se alguém é condenado e julgado, julgado e condenado, a pessoa está lá no réu sentado esperando um resultado. Veio o juiz lá, bate o martelo e condena aquela pessoa. O que aquela pessoa vai fazer mais? Está condenado. Ele não está mais em ação. E Jesus está dizendo, o príncipe deste mundo já está julgado. E as pessoas estão dizendo que o príncipe desse mundo, meus irmãos, esse mundo é outro. Aquele mundo era o mundo de Adão. Cristo veio julgar aquele mundo. Mas depois que Jerusalém caiu e todas as coisas aconteceram lá no ano 70, já é outro mundo. Aquele que estava sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Tira esse mundo velho da sua cabeça. O príncipe daquele mundo era o diabo, que era o acusador. Mas depois da queda de Jerusalém, o príncipe foi aniquilado, foi julgado. Jesus disse, o príncipe desse mundo já está julgado. E como ele vai julgar alguém hoje e tem alguém no domínio desse príncipe? É só na cabeça daqueles que não conseguem entender. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora é hoje? Ou foi há 2000 anos atrás que o príncipe daquele mundo foi expulso, meus irmãos?
E com quem as pessoas estão lutando hoje? Com feitiço. Porque a falta de entendimento é pior do que macumba. Macumba é a obra da carne, mas as pessoas são enfeitiçadas por aquilo que ouve e não analisa a Escritura. E hoje as pessoas, olha irmão, o príncipe desse mundo, meus irmãos, o príncipe daquele mundo já foi julgado há 12.000 anos atrás. E quem é o príncipe desse mundo depois de 70? É Deus. Ele reina pelos séculos dos séculos e vai continuar reinando, ainda que você não entenda ou que entenda, Ele é o rei para sempre. Não tem arrebatamento, não tem fim de mundo. Ele é rei de reis, senhor do senhor, e Ele reina pelos séculos dos séculos. Simar, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a lei acusava ninguém. Trouxemos uma mulher no ato de adultério. E pela lei, ela tem que ser morta. Olha a lei aí. Quem acusava o povo daquela época? Nós vamos tirar a prova dos 11 aqui. João capítulo 5, versículo 45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Cristo, meus irmãos, Ele nunca acusou ninguém. E será que Ele vai acusar hoje? Há um que vos acusa, Moisés. Então, quem acusava o povo naquela época? Moisés. Quando ele fala Moisés, meus irmãos, ele refere às leis. Porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte, em que vós esperais. Então as pessoas, eles esperavam em Moisés, mas nunca cumpriam mandamento. E não acreditavam em Cristo. Jesus diz, olha, eu não vos acusarei vocês diante do Pai. Existe um que acusa. É o que vocês esperam dele. O que está escrito em Moisés vai acusar vocês, porque vocês não vão crer em mim, vocês vão ser acusados pela lei e vai morrer por ela. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nós vamos ver aquele inimigo que acusava o povo de Deus dia e noite. Quem era? Era um Satanás. Era o velho das trevas. Nós já provamos para você aqui que quem acusava o povo era quem? Moisés, era a lei de Moisés. Então agora fica fácil para nós entendermos Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que diz assim: então ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus. Por que agora? O autor está dizendo, porque ele estava olhando Jerusalém sendo destruída e chegando ao seu fim. E se o templo fosse destruído, todo sacerdote, todo império e potestade fosse derrubado no ano 70, o reino de Deus seria estabelecido para sempre. Porque havia ali alguns que eram da lei e alguns que acreditavam em Cristo. Quando Jerusalém é jogada por terra, agora o autor está dizendo, agora é chegado o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, a qual diante do nosso Deus os acusavam dia e noite. Quem acusava os filhos de Deus, meus irmãos, dia e noite? Preste atenção. Jesus disse, eu não acuso vocês diante do meu Pai. Há um que vos acusa, é Moisés. Então, Moisés referia à lei de Moisés. Se a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte, quem é que acusava os filhos de Deus dia e noite? Se não fosse a lei de Moisés. Ah, mas eu não... Não, meu, está escrito. Quem acusava o povo era a própria lei. E quando Cristo veio, o fim da lei é Cristo.
para todos aqueles que crescem. E hoje, meus irmãos, hoje nós vivemos um outro mundo. Nós vivemos no paraíso constituído por Deus. Mas eu não acredito, mas todas as coisas já foi restaurada. Agora precisa ter mente sarada para poder viver esse paraíso. Porque esse paraíso, meus irmãos, não é no seu olho material. O paraíso é aquilo que Deus estabeleceu lá. Se você espera um dia ir para o paraíso, você está redondamente enganado. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra já foram reconciliados. Havendo ele, Colossenses 1, de 18 em diante, pelo seu sangue ele fez a paz, e ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Então, viva o reino, desfrute desse reino, meus irmãos, e sai do engano, porque o inimigo já foi destruído há 2.000 anos atrás. E quando você entender e parar de lutar contra esse engano todo religioso, você vai entender realmente o que é desfrutar do reino estabelecido por Deus. Melhor noite, até uma próxima oportunidade.